Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de resistência dos materiais e eu sou o professor André Gomes. Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é um ponto onde se considera a localização central da massa de um determinado corpo. Ela pode estar tanto dentro quanto fora desse corpo e pode ser obtido através de uma coordenada x e y. André, o que isso quer dizer? Vamos lá. Aqui nós temos um corpo, onde nós chamamos ele de A. Esse ponto aqui é o centro de gravidade dele. Se eu conseguir, vamos supor, colocar uma corda nesse ponto e puxar essa superfície, esse corpo ele não vai ficar nem pendendo nem para o lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo, ele vai ficar retinho. Por quê? Porque esse centro de gravidade é justamente a localização central da massa desse corpo. E como eu falei, ele pode ser dado através de uma coordenada x e y. O que isso quer dizer? Vamos supor, esse corpo aqui, o centro de gravidade dele sempre vai ser nesse local. Só que eu posso informar ele como aqui foi colocado um eixo x e um eixo y aqui. Então, se eu quiser dar, entre aspas, um endereço desse ponto, eu quiser demonstrar através de uma coordenada aonde está esse ponto, ela vai estar tantos em x e tantos em y. E aí eu acho essa coordenada. Lembrando que, vamos supor, se o eixo y e o eixo x estivessem nessa posição, ele teria uma coordenada x e y diferente. Porém, sempre vai estar apontando para esse local aqui, porque esse local sempre vai ser o centro de gravidade desse corpo. Isso não vai mudar. Só pode mudar as minhas coordenadas, porque a coordenada aponta para o centro de gravidade. E a quantidade em x e a quantidade em y vai depender de onde a minha figura, a minha superfície plana, está posicionada em relação aos eixos x e ao eixo y. E existem algumas fórmulas para nos auxiliar a obter o centro de gravidade de algumas formas geométricas já conhecidas, como, por exemplo, o retângulo. O retângulo, o centro de gravidade do retângulo é justamente no centro dele. Como assim? O x do centro de gravidade vai ser metade da minha base. Metade da minha base, ele estaria posicionado nessa direção. E o y do meu centro de gravidade é metade da altura, ou seja, metade da altura. Então, quando eu coloco metade da base andando no eixo x, metade da altura que eu vou andar no eixo y, eu acho o meu centro de gravidade. No quadrado é a mesma coisa, está no centro do quadrado. A única diferença é que quadrado eu não tenho base, eu não tenho altura, eu tenho lado. E o quadrado, todos os lados são iguais. Sendo assim, eu posso falar que o x do centro de gravidade é igual a A sobre 2. A porque ele chamou o lado de A. O y vai ser a mesma coisa, A sobre 2, ou seja, metade desse lado andou no eixo x. Metade desse lado andou no eixo y. Achamos o nosso centro de gravidade. Sendo assim, em um quadrado, o x do centro de gravidade e o y do centro de gravidade serão iguais. Em um triângulo desse formato, como que nós achamos o centro de gravidade? O x vai ser a base dividido por 3 e o y do centro de gravidade vai ser a altura dividido por 3. Num círculo, nós temos que prestar atenção. Nós temos que entender que em um círculo, o centro de gravidade sempre vai ser no centro do círculo. Nesse caso aqui, o x foi 0 e o y foi 0. Por quê? Porque o meu eixo y e o meu eixo x, eles se cruzam justamente no centro de gravidade desse círculo. Se esse eixo y estivesse aqui e o eixo x estivesse aqui, em relação ao eixo y, ele não andaria nada para cima, então seria 0. Mas se o eixo y estivesse aqui, ele teria andado um valor de x. Então, lembrando que o centro de gravidade, tanto do x quanto do y do meu círculo,
é no centro do círculo. Quando eu tenho um semicírculo, como que nós vamos fazer? Aqui, ó, o centro de gravidade dele em relação ao x vai ser zero. Por quê? Em relação ao eixo x, o ponto do centro de gravidade, ele vai estar o quê? No meio do círculo, no centro do círculo. Já em relação ao y, vai ser sempre o quê? A posição central dele, que no caso aqui nós temos um semicírculo, né? Vai ser o centro dele, que seria esse ponto aqui. Só que ele vai andar para cima uma distância de 4r sobre 3π. Então, em um semicírculo, como o eixo y e o eixo x estão cruzando aqui no centro, o x vai ser zero, só que na verdade significa que o eixo x ele vai estar no centro do semicírculo e o y vai ser 4r dividido por 3π, ou seja, vai ter essa distância aqui acima do ponto central. Então, x0, y do centro de gravidade, 4π sobre 4 vezes o raio sobre 3π para cima. Então, aqui está o nosso centro de gravidade. Se nós tivermos uma figura que representa 1/4 de um círculo, ou seja, só essa parcela aqui do círculo, o x do centro de gravidade vai ser o quê? Partindo do centro dele, 4 vezes o raio sobre 3π, e o y a mesma coisa, 4 vezes o raio sobre 3π. Sendo assim, vamos fazer um exercício. Calcule o centro de gravidade das figuras. Aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu já até coloquei a resposta de onde seria o centro de gravidade. Mas como que nós vamos achar isso? Eu tenho que usar as minhas fórmulas. Do retângulo, o x do centro de gravidade não é metade da base? 200 sobre 2? Sendo assim, 100 milímetros. O y do meu centro de gravidade não é altura sobre 2? Altura 30 sobre 2 igual a 15 milímetros. Então, x 100, altura 15. Esse é o meu centro de gravidade desse retângulo. Do triângulo, o meu x do centro de gravidade não vai ser a base dividido por 3? Então, 60 dividido por 3, 20, que seria aqui. O y do meu centro de gravidade não é 60 dividido por 3, que também vai dar 20 milímetros. Então, eu ando 20 milímetros para cima. Esse vai ser o centro de gravidade desse triângulo. Só que nem sempre nós vamos querer calcular o centro de gravidade de apenas um quadrado, de um triângulo. Eu posso querer calcular o centro de gravidade de uma figura que é composto por círculos, semicírculos, quadrado, triângulo, entre outras figuras. E quando eu quero descobrir o centro de gravidade de uma figura composta, eu utilizo essa fórmula aqui. Como assim? Eu vou dividir a minha figura em figuras que eu já conheço como calcular o centro de gravidade dela. Vamos supor, a minha figura eu posso dividir ela em um retângulo ou um quadrado, né? Um quadrado e um semicírculo. Então, eu tenho que calcular a área do que eu vou chamar a figura 1. Vamos supor que eu dividi em quadrado, retângulo e triângulo. Eu vou achar a área do meu quadrado e o x do centro de gravidade do meu quadrado, daquela figura isoladamente. Mais a área da minha figura 2, vamos supor que é um retângulo, vezes o x do centro de gravidade, a coordenada x do centro de gravidade desse retângulo. Com o triângulo, a mesma coisa, a área e onde estaria a medida, né, do x do centro de gravidade desse triângulo em relação ao eixo x e y. E eu vou fazer isso com quantas figuras eu dividi a minha figura principal. E eu vou dividir isso daqui pela somatório das áreas de todas as figuras. Se eu dividir em quadrado, retângulo e triângulo, eu vou pegar a área do quadrado, vou somar com a área
do retângulo e vou somar com a área do triângulo. E se tiver mais figuras, eu somo por quantas figuras tiver. Em relação ao eixo y, vai ser a mesma fórmula. A diferença é que aonde estiver x, vai ser y. Então, vamos fazer alguns exercícios para praticar. Eu quero calcular o centro de gravidade da figura abaixo. Eu tenho essa barra em L e eu quero saber aonde está localizado o centro de gravidade dessa barra. Então, o primeiro passo, eu vou dividir essa figura em figura 1 e figura 2, que aqui eu já tinha dividido. Eu chamei esse retângulo de figura 1 e eu chamei esse retângulo de figura 2. E agora, para eu jogar naquela fórmula, eu preciso saber separadamente o quê? A área desse retângulo, a posição do x do centro de gravidade, do y do centro de gravidade desse retângulo e a mesma coisa desse retângulo. Então, vamos começar pela minha figura 1. Eu quero descobrir o centro de gravidade da minha figura 1. O centro de gravidade da minha figura 1 não é metade da base? Ele não fica aqui no centro? Em relação ao eixo x, é no meio da base. Então, eu faria o quê? 10 dividido por 2, que é a base, isso aqui, dividido por 2, tanto faz, que vai dar 5 milímetros. E agora, quando eu quiser descobrir a coordenada y do centro de gravidade desse retângulo, eu vou precisar interpretar o meu exercício para descobrir. Como assim, André? Vamos analisar em relação a essa barra aqui retangular isoladamente. O ponto do centro de gravidade não é metade da altura? Se essa altura é 90, seria o quê? 45, que daria 5x. 45 para cima daria aqui no meio. Só que eu estou trabalhando com coordenadas. Eu sei que em relação a esse retângulo, ele estaria posicionado no centro. Só que em relação ao meu eixo y e ao meu eixo x, o que acontece? Para eu chegar nessa posição de 45 aqui, primeiro eu tenho que fazer o quê? Andar 10 no eixo y. Depois, eu andaria 45 e aqui eu cheguei na metade dessa barra aqui, que é o centro de gravidade. Então, eu tenho que olhar o meu exercício e analisar. O y do centro de gravidade da minha figura 1 vai ser o quê? 10, porque a figura já começa em relação ao eixo y, ó, em 10. Que esse retângulo começa aqui, ó. Aqui, ele já andou 10. Então, eu somo 10 mais e coloco a fórmula para eu achar o centro de gravidade desse retângulo, que é o quê? A altura sobre 2. Que vai dar 10 mais 45, 55 milímetros. Ou seja, no eixo y, ele andou o quê? 10 mais 45. Parou aqui. No eixo x, 5. Então, aqui estaria a coordenada do meu centro de gravidade desse retângulo separadamente. Agora, para a figura 2. O x do centro de gravidade da minha figura 2 vai ser qual? Ela já está grudada aqui, né? Então, só vai ser base dividido por 2, que vai ser... desculpa, primeiro eu vou fazer a área dessa figura 1, que é o quê? A área do retângulo. Não é a altura vezes a base? Então, 90 vezes 10, 900 milímetros quadrados. E agora eu vou descobrir o x do centro de gravidade da minha figura 2, que, como eu já falei, vai ser base dividido por 2. 100 dividido por 2, 50 milímetros. E o y também não tem nenhum mistério. A altura dividido por 2, que é igual a 5 milímetros. A área, 100 vezes 10, que é igual a 1000 milímetros quadrados. Então, ó, o que isso daqui está querendo me dizer, esse x2 e y2? Que o centro de gravidade desse retângulo aqui é o quê? Anda 50 no eixo x e 5 no eixo y. Agora que eu tenho as coordenadas do meu centro de gravidade da minha figura 1
e do meu centro de gravidade da minha figura 2, e eu tenho a área também de ambas as figuras, eu posso jogar na fórmula, que vai ser o quê? O x do centro de gravidade vai ser igual a área 1 vezes o x da figura 1 mais área 2 vezes o x2 da figura 2 sobre área 1 mais área 2. Isso aqui vai dar 900, que é a área 1, vezes o 5, que é o x1, mais 1000, que é a área 2, vezes 50, que é o x2, sobre 900, que é a área 1, mais 1000, que é a área 2, que vai dar um total de 28,68 milímetros quadrados. E o meu y do centro de gravidade vai ser a mesma coisa, só que no valor, no lugar de x, eu coloco y. Então, vai ser área 1, 900 milímetros quadrados, y1, 55 milímetros, área 2, 1000 milímetros quadrados, y2, 5 milímetros quadrados, dividido por 900 milímetros quadrados, que é a área 1, mais 1000 milímetros quadrados, que é a área 2, que vai dar igual a 28,68 milímetros. E o que eu quis dizer com esse valor aqui e com esse valor aqui? Eu descobri o centro de gravidade da minha figura, que é justamente isso, 28,68 milímetros em x e 28,68 milímetros em y, que daria aqui. E como eu falei no início, né, comprovando, existem figuras que o centro de gravidade dela vai estar fora da superfície dela. Vamos fazer um outro exercício. Novamente, eu quero calcular o centro de gravidade dessa figura aqui. E para eu calcular o centro de gravidade dessa figura, primeiro eu tenho que dividir. E eu vou dividir em figura 1 e figura 2, onde a minha figura 1 vai ser esse retângulo. E a minha figura 2 vai ser esse semicírculo aqui. Vamos analisar essa figura antes de fazer os cálculos. Se eu analisasse esse quadrado isoladamente, o centro de gravidade desse quadrado tem que dar onde? No centro, na metade da base e na metade da altura, certo? Como eu juntei uma outra figura nessa parte aqui, vamos chamar em cima, né, que tem um semicírculo, a gente sabe que o centro de gravidade desse semicírculo é o quê? Em relação ao eixo x, é no centro, e em relação ao eixo y, anda 4 vezes o raio dividido por 3π, que vai dar mais ou menos aqui. Quando a gente analisar essa figura como um todo, o que eu consigo descobrir logo de cara? Olha, o meu quadrado, o x do centro de gravidade, é no meio do quadrado, que vai ser aqui. Que, coincidentemente, é o meio do semicírculo, que o x do centro de gravidade do semicírculo está no meio. Ou seja, logo de cara, eu vou descobrir que o x do centro de gravidade do meu quadrado é igual ao do meu semicírculo. Portanto, a minha figura, o x do centro de gravidade dela tem que ser igual a esse, que vai ser, no caso, 25, que é a metade disso daqui. Então, logo de cara, eu já posso afirmar isso. Se o meu cálculo der diferente, significa que eu errei. Outra coisa que nós podemos perceber, se eu analisar esse quadrado aqui separadamente, como eu falei, o x do centro de gravidade vai ser aonde? Vai ser na metade da base. E o y, metade da altura. A partir do momento que eu adiciono esse semicírculo em cima, se eu tentar levantar essa figura agora pelo centro de gravidade do quadrado, se eu levantar só o quadrado, isso aqui estaria em equilíbrio. Ele não penderia nem para um lado nem para o outro. Mas a partir do momento que eu tenho essa figura aqui, vocês concordam se eu tentar levantar essa figura pelo centro do quadrado? Agora, a parte de cima vai estar mais pesada porque eu adicionei um semicírculo? Ela penderia para cá? Sendo assim, para eu equilibrar, eu teria que chegar o centro de gravidade mais para cima.
Então, eu posso afirmar também que o meu y do centro de gravidade tem que estar acima do centro de gravidade desse quadrado isoladamente, que seria o quê? 25. Ou seja, eu consigo afirmar duas coisas. Que o meu x do centro de gravidade tem que ser 25 e que o meu y do centro de gravidade tem que ser mais do que 25, tem que estar acima de 25. Agora que a gente tirou essas conclusões, vamos calcular para ver se o meu cálculo vai bater com essas conclusões que eu tirei. E é muito importante porque, a partir do momento que eu entendo isso, se eu errar em alguma conta, eu posso perceber e conferir onde eu errei. Então, vamos lá. A minha figura 1. O x do centro de gravidade da minha figura 1 vai ser o quê? Base dividido por 2, que é 25. O y, a mesma coisa. A altura, que é 50, porque isso aqui é um quadrado. Dividido por 2, que é 25. Ou seja, o centro de gravidade do meu quadrado, 25x, 25y. Estaria aqui. E a área é lado vezes lado, 50 vezes 50, que é igual a 2.500 milímetros quadrados. Agora, em relação ao meu semicírculo, como que nós vamos fazer? Eu sei que o x do centro de gravidade do meu semicírculo está posicionado no centro desse semicírculo. No centro, no caso, do que seria o círculo, né? Que seria esse ponto aqui. Coincidentemente, se aqui tem 50, o centro é o quê? É a metade, que é 25. Então, eu coloquei que o x do centro de gravidade do meu semicírculo vai ser 50 dividido por 2, que é essa distância aqui, dividido por 2, que vai ser igual a 25 milímetros. Agora, quando eu for achar o y do centro de gravidade, lembra o que a fórmula dizia? Em relação ao centro do círculo total, que é o mesmo do centro do semicírculo, eu tenho que andar para cima 4 vezes o raio dividido por 3π. Então, o primeiro passo, eu tenho que chegar no centro desse semicírculo, na altura y do centro desse semicírculo. O centro do semicírculo estaria aqui, né? Qual é a altura dele? A altura dele é o quê? 50. Ó. Se eu andar 50 para cima, eu chego na posição y do centro do semicírculo. Então, eu já coloco 50 aqui e agora eu acrescento a fórmula, mais 4 vezes o raio sobre 3π. No caso, meu y2 vai ser o quê? 50 mais 4 vezes o raio, que é 25, sobre 3π, que vai ser igual a 60,6103 milímetros, porque eu arredondei até a quarta casa decimal após a vírgula. Sendo assim, agora eu vou achar a área do meu semicírculo. Eu sei que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Se a área de um círculo completo é essa, para eu achar a área do meu semicírculo, eu descubro qual seria a área se ele fosse um círculo e divido por 2, que vai dar π vezes 25 ao quadrado dividido por 2, que eu arredondei até a quarta casa decimal após a vírgula, que deu 981,7477 milímetros quadrados. Agora é só aplicar a fórmula. O x do meu centro de gravidade vai ser área 1, x1 mais área 2, x2 sobre área 1 mais área 2. Que se eu pegar os valores, vai dar essa forma, vai dar isso daqui, vai resultar nisso, que deu 25 milímetros. Ou seja, o que eu falei no início se confirmou no cálculo, que o x da minha figura tinha que ser 25 milímetros, o x do meu centro de gravidade. E a outra afirmação que eu falei, analisando a figura, é o quê? Que meu y do centro de gravidade tem que ser maior do que 25 milímetros. Vamos ver se deu certo. Mesma coisa, eu vou aplicar na fórmula, que vai dar esses valores aqui, que deu 35,04 milímetros, ou seja, o meu centro de gravidade dessa figura está posicionado aqui, 25 milímetros no eixo x e 35,04 milímetros no eixo y. E agora, para terminar, nós vamos fazer esse último exercício.
que é calcular o centro de gravidade dessa barra aqui em U. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar a figura. Um ponto que nós podemos perceber é que essa figura, em relação ao eixo Y, se você traçar o eixo Y aqui, no meio dela, ela é simétrica, tanto de um lado, tanto do outro. O que isso quer dizer? Se a figura é simétrica em relação a esse eixo aqui, o eixo Y traçado no meio dela, significa que o centro de gravidade dela vai estar no meio dela. Então, como ela está grudada nesse eixo Y, nesse eixo X aqui, basta somente eu andar até a metade da peça, a metade da figura. Então, vamos lá, ela tem 100 aqui. Isso quer dizer que a metade de 100 é 50, ou seja, o x do centro de gravidade dela tem que ser 50. Se eu não achar isso depois que eu fiz minha conta, significa que eu errei. E outra coisa que eu já posso perceber, em relação ao eixo x, se eu traçar o eixo x aqui no meio da peça, aqui, ó, ela não vai ser simétrica e eu tenho uma área maior na parte de baixo, porque na parte de baixo eu tenho isso aqui. Na parte de cima eu não tenho, isso daqui não é nada. Ou seja, significa que se eu fosse puxar ela aqui do meio, vamos supor, da altura y aqui, da altura 30 do eixo y, se eu fosse puxar ela por aqui, ela iria pender para esse lado aqui, porque esse lado, ó, tem mais área do que esse. Esse lado aqui seria mais pesado. Ou seja, se eu pegar a metade da minha peça em relação à altura dela, que é 30, o meu eixo y tem que vir para baixo, o y do centro de gravidade, para balancear esse lado aqui, que na teoria é mais leve, porque tem menos área do que esse daqui. Então, o que eu consigo já perceber antes de eu fazer os cálculos? Que o meu x do centro de gravidade tem que ser 50 e o meu y tem que dar menor do que a metade da altura, que é 30. Ou seja, o meu y do centro de gravidade tem que dar menor do que 30. E aqui, uma outra forma que nós podemos calcular o centro de gravidade. Eu podia dividir em figura 1, figura 2, figura 3, mas vocês concordam que, olha só, essa barra U aqui, ela é a mesma coisa, como se eu tivesse um retângulo aqui, e eu subtraio desse retângulo, esse retângulo por dentro. Sendo assim, eu posso dividir a minha figura em duas figuras ao invés de três. Ao invés dessas três barrinhas aqui, eu posso dividir em duas. E é só alterar a fórmula. Ao invés de mais, eu coloco menos. Como assim? Vamos ver. Ó, eu tenho essa parte aqui achurada, ela não existe. Então, eu posso chamar de figura 1 o meu retângulo por fora, que é isso daqui. E de figura 2, esse retângulo achurado aqui. E eu vou dizer que a área da minha figura é o quê? É a área do retângulo por fora menos a área do meu retângulo por dentro. Então, vamos fazer isso daqui para vocês verem como é que fica. Primeiro, se eu chamei a minha figura 1 desse retângulo por fora aqui, eu tenho que achar o y e o x do centro de gravidade dela. O x é a metade da base, que vai ser 50. 100 dividido por 2, 50. O y é a metade da altura. 60 dividido por 2, 30. A área é o quê? Base vezes altura. 100 vezes 60, que é igual a 6.000 milímetros quadrados. Agora, quando eu for achar o x do centro de gravidade da minha figura 2, o que acontece? A minha figura 2 é esse retângulo de dentro. O x desse centro de gravidade é a metade de 80, seria no 40. Só que o retângulo ele não começa em relação ao eixo y, aqui ele não começa com 0x, ele já começa no x igual a 10. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esse 10 aqui. 10 mais, como que eu faço agora para achar o centro de gravidade do retângulo? 80 dividido por 2. O que eu disse? Que primeiro eu andei 10, depois que eu andei 10, eu vou andar a metade do retângulo, porque eu cheguei aqui. Então, eu ando 40 e eu acho o meu centro de gravidade desse retângulo aqui é na posição 50x, ou seja,
no meio aqui, ó, 50x, está por aqui, em algum lugar aqui desse retângulo. E no y, a mesma coisa. O retângulo, ele começa já com x igual a 10. Ó. Então, eu boto 10 mais o quê? Metade da altura. 50 dividido por 2, 35. A área, 80 vezes 50, que é igual a 4.000 milímetros quadrados. Ou seja, qual que é o centro de gravidade desse retângulo aqui? Está na posição y, 35, né? Que estaria aqui. E o x, 50, que estaria aqui, no meio. Então, agora, quando eu for jogar na fórmula, o que eu vou fazer? Né? Como a minha figura é essa área aqui, menos essa, ou seja, a figura 2 não existe, e para eu achar a minha figura é como se fosse a minha figura 1, que é o meu retângulo por fora, menos a minha figura 2, que eu tenho que tirar porque não existe, eu vou botar área 1 vezes x1 menos área 2 vezes x2. É igual o quê? Área 1 menos área 2. 6.000, que é a área 1, vezes 50, que é x1, menos 4.000, que é a área 2, vezes 50, que é o meu x2. Sobre 6.000 vezes menos 4.000, que dá igual a 50 milímetros. Ou seja, o que eu percebi no início estava correto. Então, a minha conta está correta. Como a minha peça ela é simétrica aqui no meio, esse lado é igual a esse, o meu centro de gravidade em relação a x vai estar posicionado na metade da peça. Que como a peça está grudada aqui, essa metade é só mandar 50 para o lado. E o meu y, a conclusão que eu tinha chegado é que ele tem que ser abaixo de 30. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho esse retângulo e aqui em cima eu não tenho. Se esse lado é mais pesado, para eu conseguir equilibrar ele, eu tenho que descer da metade da figura, em relação à metade da figura. Então, eu uso a mesma fórmula, só que no lugar de x eu vou ter y. Área 1, 6.000, y1, 30. Menos área 2, que é 4.000, vezes y2, que é 35. Dividido por 6.000 menos 4.000, totaliza 20 milímetros, ou seja, abaixo da metade da altura, como eu falei, abaixo de 30. Então, o centro de gravidade é isso aqui. 50 no x e 20 no y. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo.